vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais estas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais esta gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes. Em muitos lugares acontecerão coisas pavorosas, e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores, por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs presentes hoje aqui na Igreja Matriz de São José, e vocês que nos acompanham pelo meio de comunicação desta paróquia, que celebra conosco este 33º domingo do tempo comum. Querido irmão no ministério, Padre Robério, que preside esta celebração. Nós estamos chegando ao final de mais um ano litúrgico, de mais um tempo litúrgico na nossa igreja. Este ano nós celebramos o ano C da liturgia. Sabemos que está dividido sobre 3 anos, A, B e C. Este ano nós tivemos ao longo do caminho todo percorrido pela liturgia, o Evangelho, o evangelista São Lucas, que nos ajudou a vivenciar e a contemplar cada mistério de Jesus
cada catequese, cada ação realizada do seu reino, da mensagem anunciada por Jesus. Durante o tempo comum quase todo nessa segunda etapa, nós ouvimos no caminho catequético que o evangelista Lucas nos apresenta a proposta do reino. Do capítulo 9 até o capítulo 19 do Evangelho, nós podemos perceber Jesus caminhando a caminho de Jerusalém, e durante este longo caminho, muito mais que um caminho geográfico, era o caminho catequético, era o caminho espiritual, era o caminho da pedagogia do reino de Jesus, que ele ia fazendo, apresentando aos seus discípulos, como também a todos os seus seguidores, e para nós nos dias de hoje, a mensagem deste reino. Domingo passado e hoje, nós estamos sobre o Evangelho 20 e 21, no caso de hoje, aonde Jesus já se encontra em Jerusalém. Não está mais naquele caminho a Jerusalém. Ele já se encontra na cidade de Jerusalém. Antes de ser condenado à morte, antes de passar pela paixão, morte e ressurreição que nós celebramos dentro da liturgia, antes da sua entrega final. Jesus hoje nos traz esta mensagem. E nós poderíamos dizer que a linguagem deste texto de hoje, ela é uma linguagem escatológica. Nós já nos introduzindo nesta espiritualidade, nesta temática, para o tempo que nós iremos celebrar agora do Advento, esta leitura escatológica. Muito mais de entendermos a leitura, a literatura escatológica, como a linguagem do fim dos tempos, ou fim do mundo, como alguns chegam a titular, é importante nós entendermos a espiritualidade deste povo, desta época, que escreveram esta mensagem, para nós entendermos a mensagem a qual queriam transmitir. Um período difícil de perseguição, um período que era preciso falar através de linguagem de sinais, no sentido para nós entendermos a simbologia das coisas, para poder a mensagem chegar até os destinatários, para que eles pudessem compreender a mensagem a qual estava acontecendo, diante da perseguição da época, que tinha por meio dos judeus, aqueles que declararam, sobretudo a adesão ao Jesus Cristo, ao seguimento de Jesus, com medo dessas perseguições, mas não deixavam de continuar a missão a qual a eles foi confiada. Eles precisavam se comunicar a mensagem através de sinais do templos, para que pudesse compreender a mensagem de Jesus, a mensagem do reino. Por isso que, olhando para a liturgia de hoje, nessa espiritualidade, nessa linguagem escatológica, nós poderíamos dizer que a mensagem de hoje, Jesus nos traz 3 pensamentos que nos unem para nós entendermos o que é essa mensagem do reino. A questão do fim do templo. O templo aqui que Jesus está se referindo é o templo de Jerusalém, o templo da cidade de Jerusalém, que foi destruído na década de 70, onde destruiu-se o templo de Jerusalém, aonde hoje se resta apenas o que nós conhecemos e é chamado o Muro das Lamentações, aonde os judeus até hoje vão a este espaço para fazer os seus momentos de cultos, os seus momentos de orações, lamentando o ocorrido, lamentando tudo aquilo que se passou dentro da questão. A outra questão hoje que a liturgia quer trazer para nós é a história da salvação, a esperança que nós devemos ter dentro deste caminho. Nós precisamos estar atentos a esta linha histórica da salvação. Não nos preocupemos com o fim do tempo, na certeza que nós temos todos um dia que nós iremos fazer a experiência da Páscoa definitiva. Nós iremos ter a experiência da morte. Enquanto isso, nós precisamos não nos preocupar com este fim, mas sim com o caminho que nós fazemos
para este momento, para esta chegada, porque nenhum de nós sabemos nem o dia, nem a hora, nem o tempo. Sabemos que nós iremos passar por esta experiência, precisamos passar por este momento, mas nós precisamos conduzir este caminho para que nós possamos fazer da melhor forma, vivenciando da melhor leveza, da melhor forma possível. Por isso, Jesus fala para que nós possamos, na liturgia de hoje, nos preocupar com o caminho da história da salvação que nós estamos trilhando. E a outra esperança, esta esperança que nós iremos ouvir muito presente dentro do tempo do advento, a espera da segunda vinda do Messias, a vinda de Jesus, que nós celebramos o advento na espera do nascimento de Jesus, o Natal, mas essa espera do menino, da vinda de Jesus. Logo que a experiência da morte passou-se pela vida de Jesus, aqueles momentos difíceis, trágicos que se tornou na comunidade dos seguidores de Jesus Cristo, muitos ficaram perguntando e muitos ficaram sem entender como era esta experiência da ressurreição. Por isso que Jesus já alertou, Jesus já anunciou para eles: muitos virão em meu nome, muitos virão em meu nome, e estes tem que ter cuidado. Aqui há a questão da vigilância, que precisamos estar dia a dia na nossa caminhada. Precisamos estar atentos para sabermos distinguir a mensagem do reino de Deus diante de tantas vozes que existem dentro da sociedade, dentro da comunidade, diante de tantos que utilizam-se do nome do Senhor, para que nós possamos compreender a mensagem do reino de Deus, para que nós possamos ouvir a mensagem que o Senhor tem para nós. Por isso que eu gosto muito de uma frase de Santo Inácio, fundador da comunidade, da congregação dos jesuítas, um homem de uma experiência profunda na vida espiritual, um místico, que dentro do seu caminho espiritual, ele nos diz: é preciso silenciar. É preciso nós podermos buscarmos dentro de nós a voz do Senhor, a voz de Deus que habita em nosso coração. Porque corremos um grande risco de querermos projetar, queremos de transferir as nossas vontades pessoais, os nossos desejos para a vontade do Senhor. Queremos que, no lugar de ouvirmos o que Deus tem a nos dizer, nós queremos projetar a Deus e manipularmos a Deus conforme as nossas vontades. Olha que interessante, muitas vezes na nossa vida de oração, nós queremos dizer a Deus como deve ser e como deve acontecer, e nós não ouvimos o que Deus tem a nos falar, o que Deus tem a nos dizer. Muitas das vezes porque dói em nosso coração ouvir a verdade do reino, ouvir a voz da palavra do Senhor, mas que é preciso para a nossa caminhada passarmos por este processo, abrirmos o nosso coração para que o Senhor fale, para que o Senhor possa direcionar a sua voz, a nossa vida, ao nosso caminho. Por isso, neste dia em que também o Papa Francisco pede para que a Igreja Mundial, a Igreja de todo o mundo, da Igreja Católica, rezemos pelos pobres, pelo Dia Mundial dos Pobres, a opção preferencial da Igreja do Reino de Deus, que Jesus seguiu, que Jesus optou na sua caminhada, possamos também olharmos para os sinais dos tempos, nos dias de hoje, entendendo o caminho que o Senhor quer que nós possamos percorrer. Possamos ver qual é o caminho que nós estamos trilhando para podermos chegarmos ao reino do céu. Qual é o caminho que nós estamos trilhando na nossa vida de oração, no nosso caminho espiritual, para podermos chegarmos à plenitude deste reino, deste céu. Talvez fazendo como Paulo, nas suas cartas, no momento do seu encontro com o Senhor, na experiência definitiva, ele disse:
combati o bom combate, guardei a fé. Só me resta agora a coroa da justiça, que o justo rei há de me conceder, que durante nossa caminhada possa ser sempre olhando para podermos fazermos o bem, em prol do bem e para aqueles que precisam, e que nós possamos juntos construirmos este reino que o Senhor nos chama, à luz do seu evangelho, à luz da tua palavra, que diante das vozes que existem dentro da nossa sociedade, possamos silenciar para ouvir a voz do Senhor, para ouvir a mensagem do reino, para podermos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, mensagem de esperança, mensagem de vida nova, mensagem que muitas vezes dói em nosso coração, dói porque precisamos abrir mão das nossas vontades pessoais para abraçar a vontade comum, a vontade do reino, a vontade que o Senhor tem a nos dizer. E que nós possamos, como o Papa Francisco nos pede, como a Igreja do Senhor nos pede, e o Evangelho sempre nos direciona, olharmos, sobretudo para aqueles que estão à margem da nossa sociedade. Olharmos para aqueles que precisam da nossa ajuda para construirmos cada vez mais uma comunidade melhor, uma sociedade melhor, uma comunhão com o reino, com a mensagem de Cristo. Por isso que o Papa Francisco pede hoje que nós possamos, como igreja, como comunidade, rezarmos pelos pobres, rezarmos por aqueles que estão à margem da sociedade, por aqueles que mais precisam, para aqueles que estão em comunhão conosco e que precisam da nossa ajuda. Não é somente aqueles pobres que estão com fome de pão, matéria, mas tantas pessoas dentro da nossa sociedade que é pobre em espírito, que é pobre de tantas coisas, que precisa da nossa escuta, pessoas que precisam de nós para podermos orientar, para poder vivermos a experiência da luz de Cristo ressuscitado, da luz do Cristo como vida, que nós possamos ser, como Mateus nos diz e nos ensina no capítulo 5, ser luz do mundo e sal da terra diante destas pessoas, e em comunhão também com a nossa igreja do Brasil. Hoje, lá na cidade do Recife, celebramos o Congresso Nacional Eucarístico, onde está toda a nossa igreja em comunhão, celebrando, vivenciando o pão da vida em comunhão nesta catequese de entendermos que é em Cristo Jesus que nos unimos para sermos a grande família do reino e vivermos este pão que nos alimenta e que nos fortalece para a caminhada, nos ajuda a entendermos a nossa missão, nos ajuda a entender a nossa vida espiritual. Que o Espírito Santo nos conduza, que o Espírito Santo nos dê força, que o Espírito Santo nos dê fortaleza para podermos caminhar, assumirmos nosso papel de discípulo missionário deste reino do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja